Tem gente que não sabe o que é depressão, tem gente que não sabe o que é estresse, tem gente que não sabe o que é ansiedade. As pessoas sabem falar, as pessoas sabem dizer, mas os sintomas, às vezes, as pessoas não sabem identificar. E se fala tanto de burnout, se fala tanto de depressão, se fala tanto de estresse, que são problemas de saúde específicos, mas que a gente precisa entender melhor. A gente tem a sensação, às vezes, que os sintomas são bem semelhantes, mas de uma certa forma a gente tem que entender que parece que eles são bem diferentes, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Vanusa. É uma satisfação estar aqui para a gente tratar de temas tão importantes para a nossa sociedade, que são as questões do comportamento, né? A gente precisa compreender algumas coisas, a gente precisa refletir sobre algumas coisas, e o final de ano traz esse momento, né? Momentos de reflexão, o que é que nós conseguimos realizar no ano anterior, que a gente planeja para o ano que nasce, e o que é que não conseguiu. E isso às vezes mexe com a gente, mexe com o nosso humor, mexe com o nosso dia a dia, mexe com nossos pensamentos e com nossa positividade, né? Então é muito importante a gente refletir e compreender que em vários ciclos da minha vida, da sua vida, de todos nós, a gente passa por alguns transtornos, por algumas dificuldades. O mais importante é conseguir identificar isso e procurar ajuda toda vez que a gente compreender que precisa de ajuda. Então a gente vai ajudar a população nesse exato momento a entender um pouco mais, porque todo mundo fala de tudo e aí de repente, quando você vê alguém falando de depressão, será? Quando alguém fala de ansiedade, eu tô vivendo isso. Estresse demais, cansaço físico. A gente precisa entender algumas coisas. Queria que você explicasse para quem está em casa sobre estresse, o burnout e o cansaço extremo. Eu queria que você me explicasse pra gente como é que tudo isso acontece, inclusive a depressão, como é que eles se manifestam no nosso organismo e que de repente se confunde tanto e de repente você pode só ter tido um momento com essa situação. Sim, você pode não estar vivenciando isso de verdade. Sim. O que é importante a gente entender? Primeiro, a Organização Mundial de Saúde, ela traz que o Brasil foi considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Paralelamente a isso, nós somos um país, segundo os dados estatísticos, que mais consome rede social. O WhatsApp e o Instagram e as redes sociais como um todo. Ou seja, a gente está sempre em busca de informações rápidas, de dinâmicas rápidas. E essa celeridade, muitas vezes, gera um adoecimento, gera a nossa dificuldade em compreender que certos ciclos da vida, eles demandam tempo, né? Os processos demandam tempo. Quando alguém começa um processo de terapia, vamos supor, você não vai ter resultado imediato. Não é, fez a primeira sessão, já mudou tudo. Não é por aí. É um processo de construção e de reconstrução. Quando a gente fala de estresse, o que acontece? Todos nós vivenciamos uma dinâmica acelerada. O mundo está acelerado. Tanto que hoje na Europa se discute muito o terceiro dia de folga, né? Que seria a sexta-feira. Vários modelos, várias situações dentro da Europa que não copiam o modelo americanizado, que é esse de 24 horas no ar, de trabalhar sem parar, que descansar é preguiça. Não, descansar é necessário, descansar é importante, férias é importante, férias não é luxo, férias é necessidade. A gente precisa ter processos que a gente desliga, a gente precisa ter processos de afastamento do trabalho para refletir, para descansar. Eu sempre digo para meus pacientes o seguinte: escolha, pense em atividades que te dão prazer, né? Tipo um passeio, um contato com a natureza, algo que gere em você tranquilidade, serenidade, bem-estar. A gente sabe disso. O nosso trabalho gera bem-estar, mas a nossa rotina também cansa. Então é muito importante compreender isso. E como você perguntou, como é que a gente diferencia? À medida que o meu comportamento, que eu sinto dificuldade e que eu não consigo mais executar, que eu estou travando, que eu estou tendo grandes dificuldades, está me adoecendo, está mexendo com o meu sono, está mexendo com minha alimentação, está mexendo com o meu estado de humor com as pessoas, isso é um sinal de alerta, onde eu tenho que parar e ver o que é que eu posso fazer por mim. O que pode ser? Vai depender da quantidade de dias que você está sentindo? Cada pessoa, assim, não existe... Tem uma característica do ser humano, né? Nós não temos receita pronta para ninguém. Com certeza, cada pessoa eu tenho de um jeito. Pacientes tratando, às vezes, o mesmo assunto, mas com respostas e tempos diferentes, né? Pacientes que se adequam, que se adaptam a uma atividade física no primeiro momento, outros que têm mais resistência a isso. Então, 3 coisas eu sempre falo que são básicas na nossa vida enquanto ser humano. É a fé, independente do seu processo religioso, mas ter uma fé.
O descanso, né, o sono é reparador, é necessário para o meu bem-estar, e uma atividade física. Seja ela caminhada, academia, balé, judô, o que for, algo que você se sinta bem em termos de atividade, de movimentar o corpo. Isso é muito importante. Isso é determinante para a minha recuperação, né? E um acompanhamento, muitas vezes, quando a gente passa por transtornos maiores, eu sempre digo, você não tem dificuldade se você esbarrar teu pé numa cadeira e torcer teu dedo, tu não tem dificuldade em ligar para a TV, para dizer, olha, eu estou indo procurar um ortopedista que eu acho que eu quebrei meu dedo. Da mesma forma, quando a gente tem algum transtorno que está mexendo muito com a gente, que eu não vou conseguir executar minhas atividades, eu tenho que ter essa habilidade de, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar uma ajuda no quesito da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Então, a gente precisa ainda, já melhorou muito, vários tabus foram quebrados, né, em relação aos anos 70, aos anos 80, a própria reforma psiquiátrica, ela é um avanço na nossa sociedade, mas a gente precisa refletir que eu não devo ter vergonha de dizer, hoje eu vou no psiquiatra, hoje eu vou no psicólogo, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente carrega pesos na vida, a gente carrega algumas situações que são, às vezes, difíceis de serem levadas no nosso dia a dia. Então, procurar ajuda é sempre uma estratégia, procurar ter uma saúde mental, procurar não se sobrecarregar, entender na sua dinâmica de vida que folga, que férias, que sábado, que domingo, que descanso não é ser preguiçoso, não é ser preguiçosa. Isso é importantíssimo, né, a gente refletir. Quem tem uma rotina diária, eu já conversei com diversos jornalistas que apresentam o programa de manhã cedo, de madrugada, alguém que passa 20 anos acordando 4 horas da manhã, né? Por mais que você goste de exercer atividade, não é fácil, é cansativo. Então, se faz necessário férias, se faz necessário se desligar, se faz necessário às vezes, porque o meu trabalho só vai existir se eu estiver vivo, se eu estiver bem. O trabalho, a gente está acima, o meu bem-estar emocional, psicológico, físico, ele está acima do meu trabalho. E a gente está vivendo, nesses últimos anos, uma cobrança que a gente não tinha antes. Sim, Nunca se cobrou tanto como nos últimos anos. Eu, o Jonas, alguns profissionais no mercado, anos 90, anos 80, 90, né? 90, profissionalmente falando, podemos dizer que a gente trabalhava com mais tranquilidade, com mais paz. Eram momentos mais alegres e desestressantes do que o contrário. Isso. Você ia para um trabalho e a vontade que você tinha era de não voltar tão cedo para casa. Sim, Ao sim. contrário, você até esticava um pouco mais para sair com os amigos, para conversar, enfim. E a gente percebia que dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes, mais do que cobrado profissionalmente, porque você hoje não é cobrado só pelos empresários, você é cobrado pelos colegas de trabalho. Todos são cobrados e automaticamente cobram. Sim. E às vezes cobram num olhar, numa satisfação que você tem que dar. Que muitas vezes você não pode demonstrar que você está com uma dor, que você está com um momento difícil. Você não pode ter um rostinho diferente dos demais dias. Sim. Você tem que estar o tempo todo com a cara estampada, sorrindo, alegre para mostrar que está muito bem, obrigado. É uma cobrança atrás de outra cobrança. E a tal da empatia, de querer entender o que está acontecendo do outro lado, se torna mais escasso. Sim. A gente percebe que as pessoas elas estão cuidando muito de si, nem de si estão cuidando, e acabam, de uma certa forma, observando mais o que está ao redor. Isso é preocupante, porque tudo isso tem acontecido muito nos últimos anos com as redes sociais. Sim, sim. Países de primeiro mundo estão tentando mudar esse mundo que nós estamos conquistando agora. Sim, sim. Vamos lá, é importantíssimo isso que tu fala. A gente vive numa sociedade acelerada. Isso já é dado estatístico, nós temos as informações estão aí para quem quiser entender. Sim. A gente aumentou muito a nossa capacidade de escolha, né? Escolha de lojas, por exemplo, há 30 anos atrás, quantas televisões existiam em Teresina, no Piauí? É verdade. Hoje, quantas? Então você tem muita opção. À medida que eu tenho muita informação e muitas opções. Então, à medida que eu tenho muita informação e muitas opções, eu tenho que fazer escolhas. E no momento que eu escolho algo, a situação A, eu deixei a B, a C, a D e a F de lado. E aquilo às vezes gera uma ansiedade de querer ver um, querer ver outro. Eu quero comprar uma coisa, mas quero comprar outra. Eu vou comprar uma coisa em uma loja e outra na outra. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Se você busca contemplar, nós não vamos na nossa vida contemplar tudo.
A gente não vai poder, quando você quer trocar um carro, uma moto, uma bicicleta, quando você quer ir num salão, cortar um cabelo, coisas do dia a dia, você tinha uma, duas, três opções. O mundo se transformou em vários aspectos, nas informações, nas escolhas. E à medida que eu tenho muita escolha, aquilo me gera sofrimento, aquilo me gera dúvida. Quantas vezes a gente liga assim, fulano, rapaz, eu estou pensando em comprar tal coisa. Tu acha que eu devo comprar no lugar X, no Y ou no Z? Aí a pessoa te dá uma outra opção que não fosse que tu deu. Ou ainda diz, não sei. Não sei. Não posso nem te ajudar. Então, assim, nós temos muitas opções. E isso gera dúvida, isso gera dificuldade, isso gera uma série de sentimentos, de percepções, que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Que nunca completa, isso, né? Está sempre um vazio. Exato. Então, assim, a nossa sociedade, ela está muito acelerada, ela precisa desacelerar. Você falou, por exemplo, a Europa, ela está vivendo um processo em muitos países, em muitas cidades, em muitos locais, em muitas sociedades, o contrário da gente, eles estão desacelerando. Se você chegar em várias cidades de Portugal, da Espanha, da Itália, da França, você vai ver pessoas que fecham o seu negócio meio-dia. E muitas não estão tão conectadas assim como as pessoas pensam. Porque as pessoas estão em busca de quê? As pessoas estão em busca de quê? Não estão hiperconectadas. De qualidade de vida. As pessoas estão em busca de quê? De serenidade, de tranquilidade. O objetivo maior não é o dinheiro, não é receber algo, e sim a tua paz interna, a tua condição de serenidade e de tranquilidade. Agora, viver num mundo que nós estamos vivendo e que cada dia mais e mais as pessoas falam tanto das situações, dos problemas, e falamos muito de como tratar. E aí a gente percebe que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e parece que as pessoas já estão preocupadas. A gente é de uma época que chegar o Natal é felicidade, é alegria. Virada de ano é felicidade. O que esperar? Uma espera boa. E a gente tem que ser realista. A população nunca esteve tão preocupada com o que vem. Sim, sim. Isso também é ruim? Vamos lá. Com a chegada da internet, o que aconteceu? Como a gente, na minha época, como eu estudava na minha época, eu tinha enciclopédias. Eu tinha um arquivo que tinha Delta, Barça, Miradouro, algumas enciclopédias onde eu queria informação, o professor passava um trabalho e a gente estuda nela. Hoje a gente estuda por onde? Pelo Google. Você bota lá uma temática, procura artigos científicos, procura dinâmica, você vai estudar. Chegou a inteligência artificial preparando como se ela trouxesse algumas situações prontas, e ela não traz. Ela diminui a capacidade das pessoas muitas vezes de pensar, ela é para facilitar, mas quando você usa uma ferramenta de forma inadequada, aquilo não vai te facilitar, pelo contrário, com o passar do tempo vai limitar a tua capacidade de raciocínio. Então, próprio vocabulário. A gente precisa compreender que várias estratégias foram pensadas e criadas para serem usadas de forma positiva. Mas à medida que a gente desvirtua muitas vezes um uso de uma determinada ferramenta dessa, aquilo não vai contribuir para a minha vida de forma alguma. Então é muito importante a gente refletir sobre isso, não se sobrecarregar de informações, de situações, de processos que são adoecedores. Todos nós temos pontos de fragilidades, todos nós temos zona de gatilhos, ou seja, certas informações que a gente recebe que mexem com a gente, né, que causam mal-estar. Então eu não tenho que estar me colocando o tempo todo em zona de conflito, em zona de risco, em zona de vulnerabilidade. Eduardo, então vamos ajudar quem está agora assistindo o programa para a gente ver essas diferenciações, né, no burnout, na depressão, no estresse, muitas vezes nesse cansaço físico. Como a gente tem que ajudar essas pessoas quando o assunto é tratamento? É muito importante a gente compreender o seguinte: o estresse, o cansaço, a tristeza por algum acontecimento, que há uma perda, uma separação, uma morte, um luto sobre algo, ele é natural. Né? A gente precisa compreender, não romantizar certas coisas, mas trazer a informação que quando eu perco alguém, meu pai morreu, eu vou ter que chorar, eu vou ter que sentir, eu vou ter que vivenciar aquele luto. Não é anormal a gente chorar, pelo contrário, faz parte dos nossos sentimentos. O choro é a exposição, é a demonstração de sentimento, de algo que está acontecendo comigo, né? Então, aquilo que impede, por um prazo, né, que está me causando problema, de executar algo da minha vida diária, das minhas atividades da vida diária, é um sinal que eu preciso de ajuda. Por exemplo, eu percebi que estou com várias noites que eu não durmo. Eu percebi que minha alimentação mudou, eu percebi que o meu humor mudou, eu percebi que a minha alegria, que a minha dinâmica de vida está diferente por um prazo de alguns dias, que aquilo realmente está mexendo comigo
e eu notei que aquilo está aumentando ou estagnou ali de uma forma que está me prejudicando, eu preciso procurar ajuda, né? Como eu disse, e ajuda especializada. Eu sempre digo que às vezes conversar com um amigo, com uma amiga, sempre é muito bom. Tem pessoas que a gente confia, tem pessoas que a gente tem como balizador de vida, o pai, a mãe, um irmão, um tio, alguém, um grande amigo, uma grande amiga, mas a gente precisa procurar ajuda. Porque nada melhor do que uma ajuda técnica em assuntos que a gente precisa. Por que a gente confunde tanto esse estresse intenso com burnout? Porque eles são parecidos. A questão é o comprometimento sobre a minha atividade. O meu estresse, o meu cansaço, muitas vezes que eu tenho um estresse, todo mundo tem, quando eu tiro umas férias, quando eu passo um final de semana, eu chego segunda-feira renovado e estou tranquilo. Eu não precisei passar por nenhum processo, né, de terapia e tal. Só com aquele descanso, só com aquele relaxamento que eu fiz ali, ele me propiciou na segunda-feira chegar tranquilo no meu trabalho. Quando eu percebo que mesmo tendo eu voltei segunda-feira praticamente do mesmo jeito que eu saí, é um sinal que algo não está legal e que eu preciso de ajuda. E o processo de terapia, eu sempre explico isso. Na terapia ninguém vai dizer se está certo, se está errado. A gente vai junto conversar e compreender os fenômenos, os acontecimentos sociais que a gente vivencia e o que é que você pode fazer, o que é que você vai encontrar o seu caminho que melhor se adequa, que melhor se adapta às tuas condições e à tua situação de vida. E paralelamente a isso, a ajuda de um psiquiatra para te compreender se o teu acontecimento necessita de algum auxílio medicamentoso, se precisa de alguma outra dinâmica, que o psiquiatra e o psicólogo vão colaborar demais com essas atividades. A gente não pode ter receio, ter vergonha, ter preconceito em pedir ajuda nas questões emocionais. Eu queria que você deixasse algumas dicas para quem está assistindo o nosso programa de hábitos que tornam a vida da gente mais interessante, mais tranquila. Como eu te falei, você é dessa época também, pessoas tinham prazer de estar no local de trabalho e saírem dali. Eu acho que é tanta responsabilidade, tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você parece que sai mais cansado do que com interesse de sair para se divertir um pouco. Sim. E muitas vezes, gente, não é porque você está trabalhando demais, não. É a sua mente que está trabalhando demais, não é isso? Isso. É procurar, em muitos momentos, desacelerar. Sim. Né? A gente precisa compreender que o corpo precisa de descanso, a mente precisa de descanso. Eu preciso ter um domingo no parque, eu preciso ter um domingo num clube, eu preciso ter um domingo no meu quintal, aguando minha planta, que a gente confunde muito esse relaxamento com coisas de consumo, e não é. Às vezes coisas que a gente faz básicas, como ir ao zoobotânico, como ir a caminhar na beira de um lago, de um rio, de uma praia, de algo, aquilo que eu tenho acesso. Eu preciso encontrar na minha característica de vida algo que me dê prazer, algo que me dê satisfação e, principalmente, algo que me desligue desses processos que estão me cansando, que estão me deixando exaustos. A gente precisa parar o celular a certos momentos. Eu preciso compreender que o mundo não vive em torno do celular. O celular não é meu dono, eu que sou dono do celular. Então eu preciso desligar o celular, eu preciso vivenciar a minha vida presente. Quantas vezes, pessoal, a gente não vê em mesa de almoço, de café, de restaurante, de bar, 5 pessoas sentadas à mesa e ninguém está conversando entre si, está todo mundo com o celular. A gente precisa ter tempo de qualidade, eu digo muito isso. Eu tenho pouco tempo para visitar minha mãe, e ela também trabalha, mesmo tendo 77, trabalha e tem as atividades dela. Se a gente tem 20 minutos, é 20 minutos de qualidade. A gente confunde muito quantidade de tempo sobre algo com qualidade de tempo. Se eu só tenho 30 minutos para conversar com minha mãe, aquele 30 minutos vão ser 30 minutos de qualidade, de vivência, de conversa. Tira o celular de lado, é só eu e você. Isso, então quando procure se desligar um pouco do mundo virtual. Aquilo que está em rede social muitas vezes não é real. Verdade. Aquilo não é verdadeiro, aquilo é o que a pessoa quer mostrar. Então a gente precisa compreender de viver o aqui, o agora e o presente e refletir sobre a minha condição de vida. O princípio básico de uma psicologia chamada psicologia de emergências e desastres é que eu tenho que estar em primeiro lugar na minha vida, né? Quem já viajou de avião já ouviu isso que eu vou dizer agora. A comissária de bordo, na hora que entra, ela diz assim: em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque primeiro em você. Ou seja, para você auxiliar alguém, para você colaborar com a sua família, você precisa estar bem, né? Numa linguagem simbólica aqui para a gente compreender,
A máscara, colocar a máscara no avião primeiro, mesmo que eu esteja com meu filho, com alguma criança, com um idoso, se eu não colocar primeiro em mim, eu vou desmaiar. E aí você não vai poder salvar mais ninguém. Uma equipe que trabalha com salvamento, ela não se coloca em risco para salvar ninguém. Ela não deve se colocar em risco. Ela tem sempre uma zona de segurança para te ajudar. Então, a gente precisa compreender. Por que muitos profissionais usam luva? Para não contaminar alguém ou não ser contaminado. Verdade. Então, a gente precisa compreender que o princípio básico da vida é a minha condição. Eu preciso ajudar as pessoas e para eu ajudar eu preciso estar bem, né? Então, procurem se desligar, procurem atividades que vocês gostam, coisas banais, coisas simples. Não confunda coisas que eu gosto, atividades que eu gosto, com coisa cara. Tem coisas que a gente faz que é tão barato que não custa muitas vezes nada. Conversar com alguém, andar, caminhar em uma calçada, visitar alguém, né? Isso são atividades, situações que me fazem bem, que me geram prazer. Muito bom. Olha, Eduardo, hoje você conseguiu tocar no assunto, antes da gente encerrar, que é muito importante até como recado para a sociedade. Por exemplo, as pessoas pensam que você trabalha 24 horas, principalmente depois da pandemia. Uhum. As pessoas pensam que você não tem hora de sono, que você não tem hora para fazer comida, você não tem hora para dar atenção para os teus filhos, que você não tem hora para banhar, que você não tem hora para tirar um cochilo. Sim, sim. As pessoas pensam que você tem a obrigação de ficar 24 horas grudada, de olho no celular, esperando a hora que alguém vai mandar uma mensagem. Isso. Esperando a hora que alguém vai conversar com você através de uma mensagem. Gente, eu queria aproveitar esse momento para dizer para você que está assistindo o nosso programa, o ser humano tem vida. E ele precisa colocar a vida dele em prática. Não é porque a pessoa não viu tua mensagem naquele minuto que você mandou, que você tem a obrigação de ficar grudada com o olho naquele celular. Gente, cria o hábito de ligar. Você quer falar com a pessoa? Pois liga. Liga para essa pessoa e fala com ela. Sabe? Eu acho que as pessoas têm que parar essa mania de achar que você tem que deixar a comida queimar, que você tem que deixar um ferro em cima de uma tábua para pegar fogo dentro de uma casa, que você tem que deixar um filho correr o risco de se acidentar para olhar a tua mensagem, para observar o que você quer. As pessoas trabalham e as pessoas também vivem. Elas têm trabalho, mas elas têm vivência dentro de casa. As pessoas vão olhar as mensagens, mas as pessoas precisam também viver. Você não deixa uma pessoa levar uma queda para atender uma mensagem que naquele minuto você não olhou. E se você esquecer, não tem nada. O mundo não gira em volta de um celular. As pessoas têm que aprender a ligar para as pessoas. Você gosta, você ama, você está querendo falar com aquela pessoa, ela é importante para você, pois vai e liga. Para de achar que o mundo gira em volta de mensagens do WhatsApp. Olha, eu vou dizer uma verdade para vocês. Eu tenho 2 números, tá? Um comercial, doutor, e outro pessoal. Nesse exato momento, eu tenho um pessoal que mesmo que eu saia daqui para dar atenção geral, eu não vou conseguir. Vou mostrar aqui para quem está em casa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas a tua vida pode ser essa. Presta atenção. Gente, é de segundo em segundo que as mensagens estão chegando. Eu não tenho a capacidade, como ser humano, não se coloca um assessor, não, eu que quero atender, eu que quero falar, o celular é meu. Sabe, essas coisas acontecem, isso adoece. Sim. Isso adoece, porque provavelmente vai dizer, você não viu a minha mensagem, então você não queria saber de nada. Se você quiser saber, depois você me veja, depois você fala comigo. Gente, para de ser pessoas doentes. A gente tem que ser pessoas saudáveis. A Jéssica tá banhando, aí eu mando uma mensagem para ela ver algo do programa. Deixa ela ver na hora que der certo. Se não der, tudo bem. Sim. Ela é um ser humano. Meu horário de trabalho está aqui. Mas, Vanusa, o mundo gira. O mundo gira. E a gente precisa viver também. Senão, meu amor, você não vai viver. Na hora do beijinho, você não olhou minha mensagem? Você até esquece. Né? Essas coisas acontecem. Gente, a gente não está brincando. Sim. As pessoas estão achando que depois da pandemia ninguém tem que ter vida. Sim. Nem tudo gira em torno só de trabalho. Sim, esse processo da pandemia, ele trouxe uma série de questões, né? Sim. Mas assim, o processo de adoecimento emocional, ele já vem de antes da pandemia, né? As cobranças pelo celular, as cobranças por mensagem, relacionamentos que se acabaram por causa de celular, amizades. Então, assim, são muitas coisas que acontecem em virtude de rede social, a gente tem sempre que entender, internet, rede social,
elas foram criadas com um pensamento positivo. Sim. A gente tem que cuidar para não desvirtuar isso, né? Com certeza. A rede social, ela é minha, não sou eu que sou dela. Né? Às vezes eu esqueço de postar alguma coisa que eu dei uma aula, às vezes eu esqueço de postar uma entrevista dessa que eu dei. Postar depois. E posta depois, ou não posta, ou, Sim. né, deixa para outro momento. Eu preciso ter ciência da minha vida. Sim. E não é porque, vamos supor, eu sempre falo isso, vamos sair da síndrome Gabriela, né? O que é a síndrome Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é porque durante 30 anos, 20 anos, 10 anos, 1 ano, você vem fazendo algo que não está legal, que você não possa ressignificar e modificar aquele processo, modificar aquele comportamento. Sim. Não é porque tua família é de um jeito que você não tem uma capacidade. O ser humano é evolutivo, a gente precisa evoluir. A gente é para ser apto, a gente é para subir. Verdade. Então a gente precisa refletir sobre isso. Muito bom. Sobre a minha capacidade até de não repetir erros de amigos, de trabalho, de família e procurar ser melhor do que aquilo que eu me queixo da sociedade. Se eu fizer uma pesquisa hoje dentro da nossa capital, Teresina, tem milhares de pessoas que não falam umas com as outras por causa do celular. Sim, sem dúvida, Sabia? Sem dúvida. Inimizades. E se não atender naquele minuto, não tem nada não. Você liga depois. Sim. Liga daqui a pouco. Sim. Sejam mais leves. Sejam mais leves, né? É sobre Vamos isso. cuidar da saúde dessas pessoas, Isso. porque, gente, é muito melhor estar perto do que estar longe, achando que o mundo gira só em volta disso aqui. Exatamente. A gente precisa disso aqui, ele não volta mais, é daqui para frente. Mas ele não tem que ser o seu ponto de adoecimento, não é verdade? Exatamente. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Nas minhas redes sociais, @EduardoMoita, tem Instagram, tem Facebook. Eu sempre respondo, às vezes não respondo imediato, porque... Pronto, como eu disse, a gente acabou de eu falar. sou dono da rede, não é a rede que é minha dona, mas eu sempre respondo todo mundo no prazo aí de 24 horas, eu sempre dou as devolutivas.